E aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal. Como você viu no título desse vídeo, eu quero falar um pouco com vocês sobre toda essa situação que está acontecendo de pandemia, de economia parada, de quebra no sistema de saúde. Então eu quero trazer uma reflexão, ainda que um pouco tarde, né? Eu fiquei um tempo sem postar vídeo. E eu quero explicar também, inclusive, um pouco porque aconteceu isso. Eu estava finalizando a minha pós-graduação, então eu tirei um tempo para poder fazer isso. Também estava finalizando um artigo que vai ser publicado no Congresso no Rio de Janeiro, espero, né, que seja. Então eu fiquei tratando dessa situação, então por isso que eu deixei de postar um pouco. E de certa forma isso inclusive foi bacana, foi interessante, porque já aí está passando, a gente está entrando na 4ª semana de isolamento, sem que as coisas funcionem, e eu posso dar uma opinião um pouco mais profunda daquilo que está acontecendo hoje, que a gente está vivendo. Mas eu já posso adiantar, inclusive, que a minha posição ela não mudou. Desde o início eu já tinha uma opinião formada e eu mantenho essa posição, eu não mudo em nada em relação a ela. Mas eu quero explicar, eu quero dar alguns dados para você primeiro. Mesmo, independentemente da sua posição política, se você é uma pessoa de direita, de esquerda, se você defende Bolsonaro, se você não gosta de Bolsonaro, pouco importa. Eu quero dar primeiro um panorama para você, e você analisa depois. Mas eu quero dar alguns dados. 70% de todas as empresas do Brasil, elas são micro ou pequenas empresas. Então essas empresas elas são responsáveis pela contratação, pela carteira assinada de grande parte dos trabalhadores do Brasil. Então 70% de todo o trabalho gerado, de todas as carteiras assinadas no Brasil, vem dessas pequenas ou microempresas. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que além dessas pessoas, além desses 70% dos trabalhadores, a gente tem ainda toda aquela parcela da população que ela não é necessariamente, ela não trabalha como um trabalhador formal com carteira assinada. Você ainda tem os autônomos e você ainda tem os informais, aquelas pessoas que trabalham, mas que elas não têm carteira assinada. Então, se você juntar nesse bolo todo, os 70% daquelas pessoas que trabalham, que são assalariadas através de uma pequena ou de uma microempresa, junto com todo mundo que está trabalhando como autônomo ou como um informal, você vai perceber que a grande maioria das empresas e a grande maioria das pessoas depende da saúde financeira dessas pequenas e microempresas para poder tirar o seu sustento. Isso é muito importante. Por quê? Isso eu vou trazer agora um pouco da minha experiência como advogado, que eu já trabalhei para diversas empresas, já trabalhei também contra empresas, né, que sejam pequenas, grandes, então já tive nos dois polos, e eu quero explicar uma coisa para vocês. A grande maioria das empresas, talvez você não saiba disso, mas provavelmente sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora. A grande maioria das empresas, elas não tem condições de se manter, de continuar com as suas atividades e continuar pagando seus funcionários se ela não estiver funcionando. Se a empresa estiver fechada, é praticamente certo que ou ela vai falir ou ela vai ter que demitir muito funcionário para que ela continue funcionando. E se isso se estender por muito tempo, a empresa ela não vai conseguir sobreviver. E quem é que vai ser os mais afetados? São os trabalhadores. São aquelas pessoas que hoje têm um emprego e que a empresa está indo de mal a pior, então a empresa não tem condições de arcar com seus gastos, porque ela tem conta de aluguel, ela tem conta de água, ela tem conta de luz, ela tem uma série de encargos, ela tem tributos, daí por diante, e ela precisa arcar com tudo isso. E aí, se ela não está tendo o capital de giro dela, se ela não está vendendo, se ela não está funcionando, ela não consegue pagar não só todos esses encargos, como também o salário do funcionário. E isso vira um efeito em cadeia, vira uma bola de neve, porque aí ela vai ter que demitir as pessoas vão parar de comprar porque elas não estão recebendo, então ela vai parar de comprar, a empresa vai ter ainda um faturamento ainda menor, e isso é que gera todo esse problema econômico que a gente vai passar a viver, que isso vai acontecer por causa da questão do coronavírus. Então, o meu entendimento em relação a tudo que estava acontecendo, em relação à crise, era que a forma como estava sendo conduzida, ela estava errada. Você fechar praticamente todos os comércios, deixar aberto só farmácias,
supermercados e estabelecimentos de saúde, esses que são considerados essenciais, isso traria um efeito extremamente negativo para a vida das pessoas. E veja, não é uma questão de, então vamos preservar a economia. A própria preservação, a ideia de preservação da economia significa preservar uma vida digna para as pessoas, é preservar emprego, é preservar renda, é possibilitar que no final do mês você possa comprar uma roupa, que você possa comprar seu alimento, que você possa sair, que você possa pagar sua condução, que você possa pagar seus estudos, que você possa pagar sua moradia, sua água, sua luz. Então, a ideia de economia é a própria ideia de bem-estar da sociedade, das pessoas. Então, eu vejo muito isso, até em meme na internet e tudo mais. Vai cair um meteoro, mas eu achei que ia acabar com a economia, vamos salvar a economia. Sabe, e essa ideia é tão simplória, ela é tão besta, essa análise, que as pessoas não percebem que o bem-estar da economia significa o próprio bem-estar dela. Se ela não tiver emprego, ela vai viver momentos muito difíceis, com certeza. Talvez você que está me ouvindo, por exemplo, você é uma pessoa que vive de aluguel e você não sabe hoje como que você vai conseguir fazer para poder pagar seu aluguel. Quer situação pior do que essa? Ou então situação que você não conseguir colocar comida dentro de casa, e talvez você tenha um filho pequeno e ele esteja com fome e você não consegue comprar aquilo que ele quer. Então ficou essa briga, inclusive, de falar assim, mas é um empresário que é malvado, que só quer lucro, que quer que eu volte para o trabalho para ele poder ficar rico. A questão não é essa. Como eu disse no início, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas não têm condições de sobreviver se elas estiverem fechadas. Você não pode analisar a situação macro achando assim, nossa, não, mas o Roberto Justus que fez aquele vídeo lá, que deu toda aquela repercussão, ele tem condições de ficar fechado, ele é rico, não vai acontecer nada com ele. Tudo bem, eu concordo, eu tenho certeza que ele vai continuar rico quando tudo isso passar, mesmo que a empresa dele fique fechada. O dono da Ravan também a mesma coisa, o dono da Madeira a mesma coisa, mas eles são exceções, as empresas deles são exceções, elas têm capital de giro suficiente para sobreviver nesse período. Agora as pequenas e médias empresas, ou melhor, as pequenas e microempresas, essas que são responsáveis por 70% dos trabalhadores de carteira assinada no Brasil todo, eu afirmo para vocês que a grande maioria delas, mais de 90% delas, não tem condições de ficar um mês fechado, porque ela vai quebrar. Se ela não quebrar, na melhor das hipóteses, ela vai mandar muita gente embora. Eu, como advogado, eu posso dizer para vocês que nesse período de 4 semanas, diversas, talvez dezenas de pessoas vieram me perguntar sobre como que ela faria para pagar o aluguel dela, como que ela faria, porque a empresa estava querendo mandar ela embora, se podia mandar ela embora ou não. E, inclusive, muitas dessas pessoas de esquerda. E aí eu já tinha até tido algum tipo de atrito com alguma pessoa ou outra que era mais próxima, que era conhecida, e aí eu tive inclusive a oportunidade de explicar. Eu falei assim, tá vendo, quando a gente falava essa questão de economia e tudo mais, não é porque a gente está defendendo o empresário que quer lucro acima de tudo. A gente estava tentando explicar que é tudo uma relação, que está todo mundo junto, e que se acontecer algo que vem impactar a economia, vai impactar na vida de todo mundo. E a empresa vai mandar você embora e o efeito vai ser muito ruim na sua vida, inclusive. Então, assim, essa é a visão que eu tenho. Então, pela explicação que eu dei, já acho que fica claro que eu entendo que a forma como foi feito essa questão do isolamento social, ela foi feita primeiramente de forma incorreta e segundo, ela foi feita tardiamente, demorou demais. E eu vou trazer o próximo vídeo, eu vou explicar o que é que eu acho que deveria ter sido feito lá no início, lá em janeiro. E eu vou falar qual que era a estratégia que o Jair Bolsonaro, o presidente da República do Brasil, o que ele deveria ter feito. Porque hoje ele sofre diversas críticas por causa que ele tem um posicionamento totalmente o oposto do que todo mundo às vezes gostaria que ele tivesse. Ele vai na contramão do que muitos líderes do mundo defendem, mas eu vou explicar que às vezes se ele tivesse tido uma postura um pouco diferente, ou ele tivesse se antecipado a tudo isso lá em janeiro, talvez as coisas hoje, pelo menos para ele, politicamente estariam muito melhor do que hoje. Então, eu vou trazer esse vídeo. Se você quiser que eu comente sobre isso, deixe seu comentário aí, deixe seu like também, que isso ajuda muito o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. E divulgue esse vídeo, mande para as pessoas, para que elas tenham essa análise, para ver o que elas concordam, se elas acham mais importante o isolamento social, se elas acham mais importante
que a gente deva ficar de lockdown total. Vejam que elas entendem, né? Passa isso para elas e discute sobre isso, porque a gente só vai conseguir ter uma ideia crítica do que a gente deve fazer quando a gente reflete toda a situação, beleza? Então a gente se vê em breve, um abraço e até mais.